A paz do Senhor, povo de Deus, glórias a Deus. Mais um trabalho que o Senhor me concede nesta manhã para que eu possa compartilhar com meus amados irmãos e irmãs. Louvado seja Deus por isso. Sou grato a Deus e feliz com Deus por Ele me dar mais esta oportunidade. Estamos fazendo a leitura de todo o livro de 1 Reis. E hoje eu vou compartilhar com vocês a leitura do capítulo de número 6. Onde o nosso amado irmão, glorioso e rei Salomão inicia a construção do templo do Senhor, ou seja, a casa do nosso glorioso Deus. Deus agora deixaria de habitar em tendas e habitaria no templo construído por pedras, por paredes, porque a Bíblia vai nos relatar que naquela época Deus não habitava no homem ou na mulher ou no ser humano como hoje. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas naquela época não. O Senhor começou a habitar em tendas e após essas tendas foi construído finalmente o primeiro templo com as ordenanças de Deus. Embora já tivesse outro tipo de templo, outra casa, onde eles cultuassem a Deus, mas o primeiro templo construído para que Deus realmente habitasse, veio pelas ordenanças de Deus, e esta responsabilidade estava com o grande rei Salomão. Não é isso? Ele se engrandeceu muito, e o Senhor foi com ele, e ele começa a iniciar a construção do templo, ou seja, a casa de Deus. Oh, glórias, louvado seja Deus. Tão grande responsabilidade este homem tinha, né? E nós vamos ver aqui o zelo que ele teve para com a casa do Senhor. Por isso a importância da leitura, para que você possa acompanhar direitinho tudo que foi feito em nome de Deus, porque Deus assim quis. Não é isso? Observe que a leitura da minha Bíblia aqui pode divergir um pouco em palavras da sua Bíblia, mas em significado não. O significado, o sentido é o mesmo, tá bom? Então vamos iniciar a leitura do livro de 1 Reis, capítulo de número 6. Vamos fazer uma oração pedindo a ajuda do nosso Deus, não é isso? Deus querido e amado, Pai Santo, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra. Neste momento, meu Senhor, mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença, Deus, para Deus fazer a leitura da Tua santa e gloriosa palavra. Deus, no santo nome de Jesus Cristo, toma agora, Senhor, a minha mente e o meu coração, Senhor, para que eu possa me voltar completamente para Ti, Senhor. E que eu possa executar com amor, Senhor, com fervor, este trabalho, Senhor, ao qual o Senhor tem concedido ao meu coração. Então, Senhor, me ajuda para que eu faça uma leitura perfeita e para a esses, meu Deus, que estão me ouvindo, que o Teu Espírito Santo, Deus, toque-lhe na mente, no coração, no entendimento, que eles tenham, em nome de Jesus Cristo, sempre a vontade de estar meditando, lendo a Tua palavra e guardando em seus corações. Ajuda a mim e ajuda a estes. Espírito Santo de Deus, fica conosco. É assim que eu oro, meu Deus, a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos iniciar a leitura, né? Livro de 1 Reis, capítulo de número 6, diz a santa e gloriosa palavra de Deus. E ao transcorrerem 480 anos desde que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre o Israel, no mês do Zife, que é o 2º mês, foi iniciada a construção da casa do Senhor. Versículo 2. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 covados de comprimento, e 20 de largura, e 30 covados de altura.
E o portico diante do templo da casa era de 20 covados, de comprimento, segundo a largura da casa, e a sua largura era de 10 covados diante da casa. E a sua largura era de 10 covados diante da casa. E fez para a casa janelas largas por dentro e estreitas por fora. Edificou junto ao muro da casa aposentos ao redor, contra as paredes da casa ao redor do templo e do oráculo, e fez câmaras laterais ao redor. O aposento de baixo era de 5 covados de largura, e o do meio de 6 covados de largura, de 7 covados de largura, porque por fora tinham sido feitas diminuições na casa ao redor, na casa em redor, para não se apoiar as vigas nas paredes da casa. E a casa, quando foi edificada, fabricaram-a de pedras que traziam já preparadas, de tal maneira que, quando a edificavam, nem martelos, nem machados se ouviram na casa, nem nenhum outro instrumento de ferro. A porta do aposento do meio estava ao lado direito da casa, e subia por um caracol, e a do meio, e do aposento do meio ao terceiro. Assim, pois, foi edificada a casa, e acabada. E a casa foi coberta com pranchões e tabuados de cedro. E edificou deste modo também o aposento em redor de toda a casa, da altura de 5 covados, o qual se aproximava a casa com madeiras de cedro. E veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, muita atenção, e veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, oh glórias, louvado seja Deus, esta casa que tu edificas, se andares em meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, eu cumprirei para contigo a minha palavra que falei a Davi, teu pai. Glórias a Deus, aleluias, Deus. E no meio dos filhos de Israel habitarei, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim Salomão edificou aquela casa, e a acabou. E as paredes da casa por dentro cobriu com tábuas de cedro, cobriu com madeira por dentro, desde o assoalho da casa até as paredes do teto. E também o assoalho cobriu com madeira de cipreste. E deste modo também edificou nos lados da casa mais 20 covados de tábuas de cedro, desde o assoalho até a parede mais alta, e edificou na casa um oráculo, que é o lugar santíssimo. E a casa, ou seja, o templo anterior, tinha 40 covados, e a casa estava coberta de cedro por dentro, e tinha entalhes de botões silvestres e de flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra se via. E adornou o oráculo por dentro na parte mais interior da casa, para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo que estava na parte interior, o qual tinha 20 covados de comprimento, e outros 20 de largura, e outros 20 de altura, e o revestiu de ouro muito puro, e também o altar revestiu de cedro. E desta maneira Salomão revestiu de ouro puro a casa por dentro, e fechou a entrada do oráculo com uma cortina com cadeias de ouro, e o revestiu de ouro.
e cobriu, pois, de ouro toda a casa de cima a baixo, e deste modo revestiu com ouro todo o altar que estava diante do oráculo, e fez também no oráculo 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 covados. Uma asa de querubim tinha 5 covados, e a outra asa de querubins outros 5 covados. Assim havia 10 covados, da ponta de uma asa até a ponta da outra asa. Deste modo, cada querubim tinha covados, pois ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. A altura de um querubim era de 10 covados, e assim também a altura do outro, e pôs estes querubins no meio da casa de dentro. Os querubins estendiam as suas asas de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as outras 2 asas se tocavam uma à outra no meio da casa. E revestiu de ouro os querubins, e esculpiu todas as paredes da casa em redor diversas figuras de querubins, de palmeiras e de botões de flores por dentro e por fora. E revestiu de ouro também o assoalho da casa por dentro e por fora, e fez portas de madeira de oliveira para a entrada do oráculo, e um umbral de cima, e as ombreiras eram de 5 esquinas. As 2 portas eram também de madeira de oliveira, e entalhou nelas figuras de querubins, e de palmeiras e de botões de flores, e as revestiu de ouro. Revestiu também de ouro os querubins e as palmeiras. Igualmente fez a porta do templo com ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. Mas as 2 portas eram de madeira de cipreste, e os 2 lados de uma porta eram da vez, e os 2 lados de uma porta eram dobráveis, e os outros 2 lados da outra porta também eram dobráveis. E entalhou nela querubins e palmeiras e botões de flores, e as revestiu de ouro ajustado aos entalhes. E o átrio interior edificou de três ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. Versículo penúltimo. No 4º ano, no mês de Zife, puseram-se os alicerces da casa do Senhor, e no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, foi acabada com todos os seus pertences e com tudo que era necessário, edificou-a, pois, em 7 anos. Oh, glórias, louvado seja Deus, aleluias Deus, aleluias Deus. 7 anos de construção da casa do Senhor. E o que se descreve aqui é algo para encher o meu e o teu coração. É algo que, se nós formos buscar, nós vamos ver que o zelo que Salomão teve na casa de Deus é algo que eu e você devemos praticar todos os dias hoje. Todos os dias, na casa do Senhor. Porque vejam que hoje nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Passou o período do Pai, do Filho, e hoje nós estamos no período do Espírito Santo de Deus, no qual eu e você somos morada desse Espírito Santo. Da mesma maneira como Salomão teve o zelo de construir esta casa e adornar ela de tudo que era lindo, de tudo que era maravilhoso,
de tudo que era valoroso, é a mesma forma que eu e você temos que ser na presença de Deus. Temos que ser uma pessoa que ande pautada na verdade de Deus, temos que ser pessoas que se comportem na verdade de Deus, temos que ser pessoas que temos que ter por dentro e por fora tudo aquilo que é o sacrifício maravilhoso a Deus. Nós nos sacrificamos da nossa má vontade, da nossa prática pecaminosa, para que nós possamos ser um templo adornado para o Espírito Santo de Deus, de tudo aquilo que é maravilha aos olhos de Deus. Mas com relação ao templo material, que é a igreja hoje falada, também, porque veja, meus amados irmãos e irmãs, que ali onde nós nos congregamos é o lugar do qual nós temos consagrado a Deus para que Ele habite ali na hora dos cultos. É ali que nós prestamos culto a Deus, é ali que nós adoramos a Deus, é ali que nós fazemos as nossas orações a Deus, é ali onde nós ouvimos a palavra de Deus. Então, logo ali também tem que ser um templo adornado de tudo aquilo que é precioso para Deus. Olha, não é de maneira nenhuma vaidade você adornar, você edificar, você cuidar, você embelezar, você tornar lindo, maravilhoso, aconchegante o templo ou a casa de Deus, o local de culto a Deus. Não é. Pela explicação que Salomão nos dá aqui, nós vemos que o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata, o nosso Deus que é limpo, o nosso Deus que é santo, o nosso Deus que é perfeito, Ele quer habitar não no lugar da sujeira, não no lugar de templos feios, não no lugar da miséria, de maneira nenhuma. Entenda que você é morada, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o local onde nós consagramos a Deus para a nossa reunião, para cultuarmos a Deus, também tem que ser algo limpo, bonito, perfeito, amável, rico. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora, não confundam que eu não estou falando de vaidade. Eu estou falando de culto a Deus e de tudo aquilo que Deus merece. Porque Ele não merece só isso, Ele merece muito mais. Eu não estou falando de vaidade, de maneira nenhuma. Porque isso que eu estou falando aqui não é para envaidecer você e tornar você maior do que os gentios, ou tornar você maior do que outro irmão. Não, de maneira nenhuma. Entenda que quando você se converte a Deus por Jesus Cristo, você simplesmente desce, você se torna o maior na casa de Deus e na presença de Deus, ou você se torna o menor na casa de Deus e na presença de Deus, para que depois o teu nome seja lembrado lá nos altos céus. Então você desce, você compreende os menores, você fala do amor de Deus para os menores, você compartilha a palavra de Deus para os menores, você prega, você tenta compreender o raciocínio deles, porque eles vivem na ignorância ainda de não ter o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, você se torna menor, para que de uma vez por todas você seja templo e morada do Espírito Santo de Deus. Viu como é importante a leitura da palavra de Deus? Eu até me excedi um pouco, porque eu disse que era simplesmente uma leitura, acabei trazendo foi uma breve reflexão, né? Mas eu peço a vocês que compartilhem este vídeo, porque vocês então fazem um papel de evangelista, não é isso? Fazem um papel de evangelista quando você compartilha, mostra Deus para outra pessoa, seja através do vídeo, do áudio ou pessoalmente. Você faz um papel de evangelista, você está evangelizando outras pessoas que precisam. Então compartilhe aí por seu particular, compartilhe aí em seus grupos, no seu Facebook, e assim nós vamos dar continuidade da leitura da palavra de Deus. O próximo vídeo será o capítulo de número 7 de 1 Reis. Amém? Glórias a Deus, sou grato a você pela sua
pela sua compreensão, por estar compartilhando comigo, por estar edificando comigo aqui. Glórias a Deus pela sua vida. Vamos orar ao Senhor para encerrar, não é isso? Glórias ao teu nome, meu Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor. Agora, Deus, em oração, Deus, para finalizar este trabalho. Grato a Ti, Senhor, pela leitura, Senhor, pela interpretação maravilhosa e pelo despertar, Senhor, nos corações, que eu sei que assim Tu fará. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, desperta cada vez mais em mim, Senhor, desperta cada vez mais no ouvinte, Senhor, nessa pessoa que me assiste, meu Deus, o hábito da leitura da Tua Palavra. O hábito da leitura da Tua Palavra, Senhor, que nos edifica, que nos traz o conhecimento, Senhor, e a Tua verdade, Senhor, para nós, a Tua verdade que liberta, Senhor. E é luz, Senhor. Diz a Tua Palavra, Senhor, que luz para os meus pés, Senhor, ou seja, lâmpada para os meus pés, é a Tua Palavra, Senhor. Porque diante da Tua Palavra, da Tua vontade, Senhor, Tu nos mostra o caminho certo, Senhor, do qual nós devemos estar todos os dias. Tu nos mostra o caminho, Senhor, do qual nós devemos pisar, devemos andar. Tu nos mostra, Senhor, tudo aquilo que devemos fazer, Senhor, para que o Teu nome seja bendito, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado. Então, meu Deus, em nome do Filho amado Jesus Cristo, desperta, Senhor, esta sede de ler a Tua Palavra em mim e nessas pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu irá fazer. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.